Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A Revista Espírita iniciava o seu 5º ano em janeiro de 1862. O primeiro número incluía várias matérias em suas 32 páginas, cumprindo o programa inicialmente traçado de apresentar o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, bem como todas as notícias relativas ao espiritismo na época. Abrindo a edição, o codificador apresenta um ensaio de interpretação da doutrina dos anjos decaídos, no qual, dentre aquela racionalidade que o caracterizava, busca, sob a ótica espírita, entender e explicar tal tese. Nessa linha, começa realçando o papel da ciência em destruir dogmas antigos como o da formação do globo em 6 dias de 24 horas, desmistificado pelo estudo das camadas geológicas do planeta, mostrando que os 6 dias da criação representam períodos de uma extensão indeterminada. Pondera ser impossível descobrir qual parcela da verdade, a não ser com o auxílio da teoria espírita que, àquela altura, já resolveu uma porção de problemas até então insolúveis. Antes de prosseguir, procura estabelecer uma definição mais adequada para a palavra anjo, denominação aplicada tanto para os bons como para os maus, propondo substituí-lo por espírito, reservando o anjo apenas para os espíritos puros, chamando os demais apenas espíritos bons ou maus. Avançando na abordagem propriamente, afirma que não conhecemos e talvez jamais venhamos a conhecer o ponto de partida da alma humana. Tudo quanto sabemos é que os espíritos são criados simples e ignorantes, que progridem intelectual e moralmente, que, em virtude do livre-arbítrio, uns tomaram o caminho bom, outros o caminho errado, que uma vez posto a pé no atoleiro se afunda cada vez mais, que, depois de uma sequência ilimitada de existências corpóreas realizadas na Terra e em outros mundos, depuram-se e chegam à perfeição que os aproxima de Deus. Considera que um ponto de difícil compreensão é a formação dos primeiros seres vivos na Terra, cada um em sua espécie, desde a planta até o homem. A teoria a esse respeito, exarada em O Livro dos Espíritos, se nos afigura mais racional, embora só incompletamente e de modo hipotético ela resolve esse problema que reputamos insolúvel tanto para nós quanto para a maioria dos espíritos, e não seja dado penetrar o mistério das origens. Aquilo que dizemos do aparecimento do primeiro homem na Terra se estende à formação dos corpos, porque, uma vez formado o corpo, é mais fácil conceber que o espírito venha tomar conta dele. Dados os corpos a que nos propomos examinar aqui, é o estado dos espíritos que os animaram a fim de chegar, se possível, a definir de modo mais racional do que se tem feito até agora a doutrina da queda dos anjos e do paraíso perdido. Segue dizendo que, se não admitirmos a pluralidade das existências corpóreas, temos que admitir que a alma é criada ao mesmo tempo que se forma o corpo, porque, de duas uma, ou a alma que anima o corpo ao nascer já viveu, ou não viveu ainda. Entre as duas hipóteses não há meio termo. Ora, da segunda hipótese de que a alma não tenha vivido, decorrem uma porção de problemas insolúveis, tais como a diversidade de aptidões e de instintos incompatíveis com a justiça de Deus, a sorte das crianças que morrem em tenra idade, a dos cretinos, dos idiotas, ao passo que tudo se explica naturalmente se nos admitir que a alma já viveu e que, ao encarnar-se em novo corpo, traz o que havia adquirido anteriormente. Assim é que as sociedades progridem gradativamente, sem isto como explicar a diferença existente entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie. Se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que hoje nascem seriam absolutamente novas e tão primitivas quanto as que viviam há milhares de anos.
Acrescente-se que entre elas não haveria qualquer conexão, nenhuma relação necessária. Seriam completamente independentes umas das outras. Por que, então, as almas de hoje seriam melhor aquinhoadas por Deus que as dos antepassados? Por que compreendem melhor? Por que têm instintos mais apurados e costumes mais graves? Por que têm a instrução de certas coisas sem as haverem aprendido? Desafiamos uma solução a menos que se admita que Deus tenha criado almas de diversas qualidades conforme os tempos e lugares, irreconciliável com a ideia de uma soberana justiça. Diga-se, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em épocas remotas, foram bárbaras como o seu século, mas progrediram. Em cada nova existência trazem as aquisições das existências anteriores. Consequentemente, as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas, elas é que se aperfeiçoaram com o tempo. Temos, assim, a única explicação plausível para a causa do progresso social. Justificando esses argumentos, Kardec acrescenta que, tirados da reencarnação, são essenciais para a compreensão de um fato de que falaremos a seguir. Embora possam os espíritos encarnar-se em diferentes mundos, parece que, em geral, realizam um certo número de migrações no mesmo globo e no mesmo meio, a fim de melhor aproveitar a experiência adquirida. Não saem do meio senão para um pior, por punição, ou um melhor como recompensa. Disso resulta que, durante um certo período, a população do globo é mais ou menos composta dos mesmos espíritos, que aí reaparecem em diversas épocas até atingirem um grau de depuração que lhes permita a morada em mundos mais adiantados. Conforme o ensino dado pelos espíritos superiores, essas emigrações e imigrações dos espíritos encarnados na Terra ocorrem de tempos em tempos, individualmente, mas em certas épocas realizam-se em massa por força das grandes revoluções que os fazem desaparecer em grandes quantidades inumeráveis, sendo substituídos por outros espíritos que sobre a Terra ou sobre uma parte da Terra constituem uma nova geração. O Cristo disse uma coisa notável, que não foi compreendida, como aliás em muitas outras passagens tomadas ao pé da letra, quando sempre falava por imagens e parábolas. Anunciando os grandes acontecimentos no mundo físico e no mundo moral, disse ele: na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que se cumpram todas essas coisas. Ora, a geração do tempo do Cristo passou a 18 séculos sem que as coisas tivessem sido cumpridas. Disso devemos concluir ou que o Cristo se enganou, ou que é impossível, ou que suas palavras tinham um sentido oculto que foi mal interpretado. No próximo programa veremos a possível explicação encontrada por Allan Kardec. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.